Bom dia, meus queridos alunos 601 e 602. Estou com saudade de vocês. Mas, como a gente já vinha conversando, o coronavírus está aí, né? Tem a pandemia no mundo e nós precisamos cuidar da gente também, né? Então, a gente tem que ficar em casa. Desta forma, nós resolvemos gravar algumas aulinhas para vocês, para a gente não perder nada deste ano, tá bom? Eu fiz uma revisão de tudo que nós estudamos até agora. Começamos pelas classes gramaticais, né? Nós sabemos que são 10 as classes gramaticais e estudamos, a princípio, na apostila 1, nós estudamos substantivo, os tipos de substantivo, depois passamos para o artigo e depois chegaremos ao adjetivo, que é o próximo módulo, que nós falamos no módulo 5, módulo 6 já é o adjetivo, tá? Então, a revisão que eu queria fazer com vocês sobre substantivos. Eu preparei uma aulinha para nós conversarmos. O substantivo é aquilo que nomeia, tudo que nomeia o nosso mundo, tá? Então, nós temos substantivos, podem ser comum ou próprio. Comum, caderno, mesa, quadro, telefone, qualquer coisa. E próprio, são os nomes, né? Nomes de pessoas, de países, de instituições. Substantivo concreto e abstrato. Substantivo concreto que tem existência própria, tá? Pode ser real ou imaginário, material ou imaterial. Por exemplo, professor, caneta, gato, fogo, enchente, dragão, unicórnio, anjo, Deus, etc. E o abstrato são aqueles que não têm existência própria. Ele depende de um outro ser. Por exemplo, os sentimentos, tá? Ternura, amor, carinho, imaginação, sede e outros. Substantivo, primitivo e derivado. Primitivo é aquele que tem o significado da palavra, tem o radical, né? Então, para a gente estudar o primitivo e o derivado, a gente tem que saber o radical daquela palavra. E a partir desse radical, ele vai dar origem a um substantivo derivado. Por exemplo, eu tenho um substantivo primitivo pedra, derivado pedreiro, pedregulho, pedrinha, tá? Empedrar. E para eu formar substantivos derivados, eu vou acrescentar afixos. O que são os afixos, que a gente estudou também bastante? São os prefixos, aquela partezinha que vem antes do radical, e sufixo, o que vem depois do radical, tá? Temos substantivos simples e compostos. Substantivo simples só tem um radical, Por exemplo, eu tenho a palavra flor. Vou formar um composto com esse radical, beija-flor, tá? Então, substantivo composto é aquele que tem 2 ou mais radicais. Substantivo coletivo, quando a gente faz um conjunto de seres ou de objetos. Coletivo de peixe, cardume, coletivo de lobo, alcateia, coletivo de ilha, arquipélago, e daí por diante, tá? O gênero dos substantivos. Substantivos nós podemos ter femininos ou masculinos, tá? Por exemplo, professor, masculino, feminino, professora, bom? Lobo, substantivo masculino, feminino, loba, e daí vai. Substantivos, também temos os graus do substantivo. Nós temos o grau do substantivo, o aumentativo e o diminutivo. Por exemplo, criança, eu tenho o aumentativo, crianção, e o diminutivo, criancinha.
Mas lembrem-se que nem sempre o sufixo inha quer dizer pequeno. Quando eu falo, pobrezinha, é uma questão de sentimentos. Cuidado com o sufixo inha, tá? Temos o número dos substantivos, singular e plural. Nós estudamos, fizemos bastante exercício sobre isso. Menino, plural, meninas. Nuvem, substantivo terminado em AM. Ele vai virar ENS, nuvens. Substantivos terminados em S, Z e R. Freguês, eu vou acrescentar o IS, sem acento, fregueses. Substantivos terminados em el, vão formar em es. Pastel, pastéis. Substantivo ão, nós vamos formar o plural em ãos, ães ou ões. Irmão, irmãos. Pão, pães. E leão, leões. E há substantivos que não se alteram, também estudamos bastante. Por exemplo, eu tenho o ônibus, plural, os ônibus. A xerox, plural, as xerox, tá? Então, cuidado. Óculos é um substantivo que ele está sempre no plural, os óculos. E daí nós partimos para o artigo. Artigo é aquela parte que acompanha o substantivo, né? Então, temos dois tipos de artigos, os definidos e os indefinidos. Artigos definidos, ou os as, os indefinidos, uma, uns, umas. Qual a diferença entre eles? Quando eu uso um, quando eu uso outro? O artigo indefinido, como o nome diz, ele generaliza o ser. Já o artigo definido, ele especifica o ser. Por exemplo, eu tenho um lápis, qualquer lápis. Agora, quando eu digo eu tenho o lápis azul, é aquele lápis determinado, tá bem? Então, a diferença entre artigo definido e indefinido, o definido, ele vai especificar, o indefinido, ele vai generalizar. Depois nós vimos também que nós podemos acrescentar ao artigo preposições, que nós formamos as contrações e as combinações. Por exemplo, a mais a, vai dar a com acento grave. A mais o, ao, né? De mais um vai ser dum. De mais o vai ser do, e daí em diante. Palavras substantivadas, estudamos também. Qualquer palavra na língua portuguesa, ela pode se tornar um substantivo no momento em que eu acrescento um artigo. Por exemplo, quando eu digo o chover é importante para a agricultura. Chover, normalmente, é um verbo, mas quando eu coloco um artigo, essa palavra torna-se um substantivo. Quando eu digo o vermelho de seus olhos indicou muita tristeza. Vermelho é um adjetivo. Quando eu coloco o artigo, ele vira um substantivo. Vai virar uma palavra substantivada. Depois chegamos aos pronomes. Chegamos a fazer uma revisão sobre os pronomes. Nós temos, pronomes são palavras que substituem ou acompanham os substantivos. Por exemplo, nós temos vários tipos de pronomes. Pronomes pessoais, caso reto, caso oblíquo, pronomes de tratamento, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, pronomes relativos e interrogativos. Os pronomes vocês têm, a gente estudou bastante na apostila, na página, no módulo 5, tá? Aqui na página 54 e 55, nós temos os tipos de pronomes bem explicadinhos para vocês. Nós marcamos as partes importantes, sublinhamos tudo direitinho, tá bom? Uma coisa que eu queria mostrar a vocês, é a diferença entre pronome substantivo e pronome adjetivo. O que é isso? O pronome substantivo, ele substitui um substantivo. Por exemplo,
quando eu digo isto é errado, aí nós temos o pronome isto, pronome demonstrativo. Ele está substituindo um substantivo. Então, ele está sozinho substituindo o substantivo. Por isso, nós dizemos que ele é um pronome substantivo indefinido. Ou demonstrativo, desculpe, tá? Agora, se eu disser, este garoto é bonito, este é um pronome demonstrativo também. Mas ele está acompanhando o substantivo garoto. Então, aqui, ele está especificando qual é o garoto. É este. Então, nós dissemos aí que o nosso pronome demonstrativo aí é um pronome adjetivo, porque ele acompanha o substantivo, tá? Então, nós chegamos até aí na apostila. E tem uma outra coisinha que nós chegamos a ver também. Hipônimos e hiperônimos, tá? Hiperônimos, que nós chamamos de hiperônimos, são aqueles seres que englobam várias categorias. Por exemplo, se eu disser esporte, é um hiperônimo. Agora, os hipônimos de esporte são vôlei, basquete, futebol, judô. Então, eles fazem parte desse hiperônimo. Então, hipônimos e hiperônimos. Hiperônimos é a palavra que tem um sentido amplo. E hipônimo é justamente o contrário, a palavra com sua especificação. Um outro exemplo é felino. Felino é hiperônimo de gato, de onça, de tigre, tá? Então, hiperônimo, felino. Hipônimos, gato, onça, tigre, tá bom? Então, eu fiz questão de preparar essa revisão para, na próxima aula, nós continuarmos a nossa apostila. Aí nós teremos o módulo 6, falaremos sobre adjetivos e locuções adjetivas. E eu queria que vocês lessem o módulo 6 já, ficassem preparados, que na próxima aula eu vou explicar a vocês, tá bom? E agora, lá no plural, que vocês sabem usar já, vocês terão alguns exercícios sobre essas classes gramaticais que eu falei até agora. Tá bom, queridos? Então tá, fiquem com Deus, cuidem-se, todos em casa, façam os exercícios direitinho. Uma coisinha que eu queria falar com vocês antes de me despedir realmente. Não deixem de fazer os exercícios, tá bom? Eu vi o resultado do PH2 e muitos alunos não fizeram, a gente não pode deixar de fazer, tá bem? Façam direitinho para vocês treinarem, não perderem o foco do ensino do 6º ano, tá bom? Tá bom, beijo então, fiquem com Deus, até a próxima aula, queridos. Tchau!